Olá, meu nome é Ângelo Marconi, eu sou pastor do Ministério Palavra da Verdade e essa é uma oportunidade que, através destes vídeos, nós estamos querendo gerar no coração daqueles que têm o interesse de pregar a Palavra de Deus. Esse é o vídeo número 8 e se você tem interesse de ser um pregador, uma pregadora da Palavra, eu sugiro a você que olhe atentamente aos vídeos anteriores para que você possa entender todo o processo. Neste vídeo, nós estaremos falando sobre o caráter profético da pregação, pois o pregador é um mensageiro de Deus. Se não estivermos pregando a palavra de Deus, se não estivermos levando profeticamente a voz de Deus aos ouvintes, de que adianta a pregação? Nós apenas estaríamos falando coisas nossas para pessoas que estão interessadas em ouvir coisas que eles fazem bem aos próprios ouvidos. E não é esse o nosso interesse. O nosso interesse ao pregarmos a palavra de Deus é sermos ministros do Senhor, mensageiros de Deus. Portanto, eu quero dizer para você que tem esse chamado, esse interesse, esse desejo em seu coração de ser um pregador, uma pregadora da palavra do Senhor, que a primeira coisa que você precisa levar em consideração, e talvez a mais importante de todas, é que a fonte primária para a sua mensagem é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação que Deus entregou para nós. Então, prioritariamente, o período separado para a pregação da palavra deverá ser usado com a palavra de Deus. Portanto, mantenha-se atento, atenta quanto a isso, pois o seu papel é ouvir de Deus através da sua palavra, decodificar quais seriam os interesses, as intenções do Espírito, quais seriam os desejos do coração de Deus através daquela palavra que Ele revelou, para que, uma vez você descobrindo isso, você possa colocar em prática na sua vida, buscar experimentar aquilo que é o desejo de Deus que foi revelado através da palavra, e a partir daí você então vai ter a autoridade para dividir com outras pessoas aquilo que lhe foi revelado através da palavra de Deus e experimentado na sua vida de forma prática. Portanto, para que a pregação desenvolva um caráter profético, antes de qualquer coisa, você precisa perguntar a Deus o que Ele quer falar. E nós já sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Então, você vai a Deus em oração, pelo Espírito, através daquilo que também envolve o interesse de Deus em falar. E você pergunta a Deus, o seu interesse que foi colocado em meu coração, onde está na palavra? Onde eu encontro versículos bíblicos? Onde eu encontro essas orientações segundo a direção que o Senhor está me induzindo a chegar? Então, você, obviamente, vai precisar separar um tempo para ouvir a voz de Deus, ok? E não é pegar a Bíblia, abrir a Bíblia de forma aleatória, fazendo uma espécie de roleta russa. O que Deus vai falar hoje? Pum! Deus vai falar isso aqui. Não. Você precisa separar um tempo de oração, um tempo onde você vai entregar a sua vida ao Senhor, onde você vai consagrar a sua vida a Deus. Talvez um tempo onde o jejum é muito importante, um tempo onde o silêncio é muito importante, um louvor, ele pode lhe ajudar nessa condução para que você tenha um coração de quebrantamento, um coração atento à voz de Deus. E a partir desse tempo que você separa para ouvir a voz do Senhor, então você vai pedindo a direção de Deus para que Ele lhe conduza no tema, para que Ele lhe conduza no assunto ao qual você, ministro, você, mensageiro, mensageira, que você deverá abordar na mensagem, na palavra, na pregação. Então veja, é algo importante que você precisa entender. Vai pregar, você precisa ter tempo. Então você precisa ter a palavra de Deus como a sua base, você precisa colocar a palavra de Deus como a fonte primária. Todas as referências, elas devem ser fundamentadas na palavra de Deus. Você deve, então, ir até Deus e pedir ao Espírito Santo que lhe revele qual é a intenção do coração dele, qual o desejo de Deus que ele quer comunicar às pessoas, que ele quer falar ao povo.
Você deve, então, ao conhecer isso, experimentar isso na sua própria vida, você então senta, ora, pede a Deus uma direção para preparar o seu esboço. E aí você vai fazendo ponto a ponto, debaixo de uma unção, debaixo de uma direção do Espírito de Deus, certo de que é a mensagem que Deus quer falar para o povo, você vai então procurando. Você pode ter uma chave bíblica, você pode usar mecanismos de pesquisa da internet, você pode procurar livros de referência com outros autores, desde que a base primária seja a palavra de Deus e que você fique sempre focado no que é o interesse do coração de Deus. Então converse com o Senhor, deixe o Senhor te guiar na direção dos pontos a serem desenvolvidos. Uma das coisas que você precisa lembrar é que quando você está fazendo o esboço, você tem o tema principal e aí você tem 3 temas que têm uma correlação com o tema principal. Então você pega um daqueles temas que tem uma correlação com o tema principal e você fala, Deus, o que tem a ver com esse tema principal? Aí pronto, agora você tem esse outro subtema. E aí você fala, Deus, nesse subtema, quais são as especificidades da palavra que o Senhor quer que eu aborde através desse tema? Por exemplo, uma sugestão que vai ajudar, né? Amor é o tema principal. Texto básico, 1 João capítulo 4, verso 8, Deus é amor. Ok, o amor tem várias dimensões, o amor tem várias manifestações, e aí você vai falar, então, qual é o subtema do amor? Ah, o amor tudo sofre. Aí você vai na Bíblia, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Em Coríntios, e você coloca lá, então, o amor tudo sofre. Então você coloca lá como primeiro subtema, aquele que ama está disposto a pagar um preço pelo amor. E essa conversa com o Senhor vai te trazer uma orientação de qual será o tema principal, quais serão os subtópicos, e assim você vai desenvolvendo o seu esboço. Então, eu quero encerrar esse vídeo falando para você sobre 3 textos bíblicos que têm a ver com o caráter profético da mensagem. O primeiro está em Mateus capítulo 13, do verso 9 ao 16, onde está escrito, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos aproximaram dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? E Jesus lhes respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado e terá grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será te dado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo não ouvem, e não entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? Pois o coração desse povo se tornou insensível. E, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. A primeira característica de um pregador que traz uma mensagem dentro da perspectiva de um caráter profético é ter a boa vontade para ouvir a palavra de Deus. A segunda característica, eu posso te afirmar que é um coração quebrantado. Salmo 51, no versículo de número 17, está escrito, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Talvez você esteja sacrificando muito, se esforçando muito, lendo muito, correndo muito atrás de informações para fazer a sua mensagem, e tudo o que você precisa é um quebrantamento de coração e entregar-se a Deus. Deus não vai desprezar. Aquele que é mensageira da palavra de Deus como um pregador e tem o caráter profético como um dos seus objetivos durante a mensagem, deverá desenvolver um coração quebrantado. Ore, chore, se aproxime de Deus em espírito e em verdade, e você será um pregador que atenderá ao chamado de Deus para pregar um sermão de um caráter profético. E por fim, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 a 10, está escrito, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte.
neles temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Ou seja, a experiência pessoal de alguém que vive Deus, experimenta Deus, percebe o cuidado de Deus, vive a palavra que foi revelada da parte de Deus, a qual, quando for pregar, terá autoridade, porque viveu aquilo que pregou. O mensageiro, a mensageira que traz uma palavra, uma pregação que possui um caráter profético, é aquele que tem uma experiência pessoal e profunda com o Espírito de Deus. Amém? Eu agradeço porque você tem nos acompanhado. Este é o 8º vídeo. Sugiro e enfatizo que você assista os 7 vídeos que foram anteriores a esse, que nós estamos falando sobre a pregação da palavra. Se você gostou, deixe o seu like. Se não gostou, o dislike. Espero que tenha gostado e que você possa ficar firme no propósito que Deus tem para a sua vida. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Até lá.